tarde a todos. Eu sou a professora Simone Diniz, aqui da Faculdade de Saúde Pública. Nós estamos na disciplina Gênero, Raça, Etnia, Sexualidade e Saúde Pública, e essa é uma aula aberta do curso de graduação aqui da Faculdade de Saúde Pública, onde hoje nós temos a oportunidade de escutar sobre violência de gênero no seminário Violência de Gênero no Ambiente Universitário. E hoje nós teremos também a oportunidade de conhecer alguns dos instrumentos e recursos que toda a comunidade da USP pode fazer uso com relação às questões de assédio moral e sexual aqui na universidade. Então, nós vamos um pouco ver sobre a história dessas políticas. A professora Elizabeth Meloni vai falar sobre a construção desses recursos na universidade. O professor Fernando White vai falar sobre a Comissão de Ética e Direitos Humanos da Faculdade de Saúde Pública e o novo Código de Ética da USP. E, antes disso, o professor Oswaldo Tanaka, que é o nosso diretor, vai dizer algumas palavras de abertura do evento. Passo a palavra para você, professor Tanaka. Boa tarde a todos e todas. É realmente com grande alegria que temos essa oportunidade de ter vocês aqui conosco, participando do webinar, dentro de uma atividade acadêmica rotineira, de responsabilidade da professora Carmen Simone, que acho que tem feito grandes incentivos e grandes aberturas para trabalhar a questão de gênero na universidade, com uma preocupação muito grande de preservar os espaços e ser de uma forma a mais democrática e justa possível. Quero inicialmente agradecer à professora Beth Meloni pela alegria de estar aqui conosco, com essa linda trajetória que tivemos a oportunidade de compartilhar, e fico muito feliz de podermos contar com ela, não só nessa atividade, mas daqui para frente para várias outras atividades, e sentimos nós muito orgulhosos de poder contar com ela, e também pela presença do professor Fernando White, que é o nosso presidente da Comissão de Ética, que tem tido uma preocupação extremamente relevante e respeitosa para que a gente consiga, no ambiente universitário, manter a nossa cultura ética, a nossa forma social, solidária e democrática de convivência em momentos tão difíceis como esse, e que tem trazido uma necessidade de uma delicadeza, de uma forma bastante mais clara e justa e objetiva, para tentar negociar, contemporizar e, mais importante, orientar toda a coletividade para um convívio social mais limpo, mais honesto, mais democrático e mais construtivo de uma sociedade democrática e republicana. Eu volto a reforçar isto, quer dizer, é nossa alternativa como faculdade fazer muito mais encontros como esses, sejam elas através de nossa abertura de atividades didáticas rotineiras, como está sendo esta, que vai ter a possibilidade de juntar tanto nossos alunos, como propiciar a profissionais, e podemos ter a honra de ter pessoas como Beth Meloni falando conosco, mas eu acho que isso faz parte do nosso papel como universidade pública, e espero que, nesse momento difícil, possamos, paulatinamente, estar fornecendo isso para a sociedade, porque acho que nós precisamos muito disso, quando o tema é violência, quando o tema é questão de gênero, e quando o tema é a questão da desigualdade, da inequidade, de uma sociedade bastante difícil que estamos tentando construir de uma forma republicana, participativa e a mais justa possível, apesar de todas as diferenças que este modelo econômico-social tem gerado e tem construído no nosso meio. Muito obrigado de novo. Quero de novo agradecer e parabenizar a Simone, que além de carregar a carga de vice-diretora, ela tem tido esse papel importantíssimo de fazer essa interface com a sociedade, com essa forma ativa e bastante inovadora, de estar trazendo temas importantes que às vezes não são fáceis de serem abordados, mas sumamente necessários para nós. Obrigado a todos, espero que tenham um bom seminário. Lamento não poder ficar aqui o tempo todo, mas não perderei a gravação que está sendo feita para poder assistir em outro momento. Obrigado. Obrigadíssima, professor. Eu vou fazer algumas palavras introdutórias ao nosso seminário hoje, né? Então, primeiro eu queria dizer
que a Faculdade de Saúde Pública, assim como a USP, tem uma ouvidoria. E nessa ouvidoria chegam um conjunto de demandas, e quero falar depois da ouvidoria como um recurso. E algumas semanas atrás chegou à ouvidoria uma narrativa, eu diria, né, de alguém que passou pela Faculdade de Saúde Pública há 8 anos, e ela saiu da faculdade por um caso de assédio, né? Ela se sentiu assediada moralmente e achou que também havia um caso de assédio sexual, e ela não quis representar, mas ela quis que a Faculdade de Saúde Pública tomasse iniciativas com relação a prevenir que isso acontecesse. E é exatamente isso que significou uma confluência de esforços, porque nós estávamos na universidade já há alguns anos, né, com uma série de iniciativas, tanto por parte das professoras, como é o caso da Rede Não Cala, que a Beth vai falar mais sobre isso, da rede de pesquisadoras e professoras da USP. A gente também tinha o caso, todas as iniciativas desenvolvidas pelo Escritório de Mulheres da USP, e hoje mesmo eu compartilhava iniciativas recentes sobre assédio, uma das quais é essa que a Beth vai falar. Então, nós temos um conjunto de respostas institucionais. Ao mesmo tempo, como falou o professor Tanaka, a gente tinha já uma Comissão de Direitos Humanos e Ética da Faculdade de Saúde Pública, para a qual alguns casos de vários tipos de denúncias de abusos foram dirigidas, né? Então, essa comissão ela amadureceu e agora nós constituímos, né, sob a liderança do professor Fernando, todo um código de ética que se da faculdade. E nesse mesmo processo, nós temos também a constituição de um processo de um código de conduta da USP, sobre o que vai falar o professor Fernando, falar, inclusive, dos recursos que a gente tem aqui, né? Então, houve uma confluência, né, de processos que culminam nesse lançamento desse material, desse novo formato dessa comissão, enfim, dos recursos que as pessoas têm, a partir do tornar visível as questões de abuso, de assédio e as várias formas de violência que a nossa sociedade tem recém começado a visibilizar e a dar respostas, né? Queria dizer que essa disciplina eu compartilho com minha companheira Cristiane Cabral, né? Dividimos essa disciplina desde que a Cris, minha grande companheira nesse conjunto de temas, e nossos colegas, outros da Faculdade de Saúde Pública. Recentemente, temos o prazer de acolher a professora Beth Meloni, né, que vem dessa área dos estudos de gênero e saúde já há muitos anos. E queria lembrar quanto toda essa área de conhecimento, de pesquisa e de políticas públicas é dependente do movimento social. Ser capaz de visibilizar essas questões como problemas para a sociedade, para respostas coletivas, né? A gente faz essa disciplina também algumas sugestões culturais, e eu vou recomendar muito, para quem não viu ainda, um podcast chamado Praia dos Ossos, que conta a história de antes de haver um movimento contra a violência contra as mulheres. Então, para entender a história dessas respostas institucionais, esse podcast é uma obra-prima, né? Então, porque naquele tempo, eu queria lembrar, não havia serviços de nenhuma natureza para atender mulheres que sofriam violência de nenhuma natureza, seja violência por parceiro íntimo, seja violência sexual de qualquer natureza, seja violência institucional, não havia nenhum tipo de resposta. Foram os movimentos sociais que primeiro criaram os serviços, que criaram as respostas. Em seguida, todo um conjunto de políticas se desenvolveram para responder esses problemas que foram identificados, com as delegacias das mulheres, os centros de referência, foi criada a Casa Eliane Gramont, os abrigos, etc. E é sempre uma luta fazer com que a questão da violência continue no ensino, na pesquisa, na extensão e nas respostas institucionais dentro das instituições pelas quais a gente responde, né? E queria lembrar algo que foi dito na primeira aula dessa disciplina, né? Num filme, um documentário que a gente discutiu, que diz: nós não podemos nunca nos aposentar do feminismo. Então, essa é uma luta que cada geração tem que continuar, né? Mas nós temos muito boas notícias, e eu acho que a institucionalização das respostas é uma notícia
muito positiva que nós temos, né? Cada vez mais nós temos respostas, e eu acho que o que a professora Beth vai falar e o que o professor Fernando vai falar são mostras muito concretas de que como esse sentimento de injustiça se transformou em respostas institucionais. Foram tornados visíveis e foram tornados recursos para transformar essa realidade. Então, a gente pode falar de mudança, ainda que com limitações. Eu acho que o que nós vamos ouvir hoje são boas notícias. Então, com isso, gostaria de passar a palavra para a professora Elizabeth. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todes. É um prazer de estar aqui. Agradeço muito o convite, né? Agora a faculdade é a minha nova casa. Eu estou estreando, né, como professora sênior na Faculdade de Saúde Pública, e para mim fazer essa apresentação tem esse gosto de début, né, de começo. Então, que seja um começo que tenho certeza que vai ser muito produtivo, e agradeço muito porque é exatamente um lugar onde eu já passei, né? É de onde eu vim e para onde eu voltei. Então, a Faculdade de Saúde Pública, para mim, é sempre uma lembrança, né? Uma boa lembrança. Então, eu queria começar a falar, eu não sei se os slides já estão prontos para serem apresentados. A primeira coisa que eu queria lembrar a todos é essa questão dos direitos humanos, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de direitos humanos, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi lançada, né, em 1948. Ela é uma resposta, né, com a formação da Organização das Nações Unidas, ela é uma resposta ao genocídio, né, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. E o que eu quero lembrar, né, que ela vai falar exatamente, né, de direito à vida. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela vai tratar, né, de exatamente da questão do direito à vida, à a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. Os direitos humanos das mulheres eles começam a ser repensados 30 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Por causa que se começou a estudar a questão da desigualdade de gênero. Então, a gente sabe que entre 1950 e 1980 teve uma terceira onda de feminismo, e principalmente dentro da academia, aonde que essa questão de gênero, essa questão da desigualdade entre homens e mulheres ficou patente e ficou sendo muito clara. E aí, em função disso, os movimentos sociais também que estavam participando, e mesmo as instituições, organizações internacionais, elas começaram a criar uma série de convenções para eliminar todas as formas de violência e discriminação contra a mulher. Então, isso vai aparecer em 1979 com a CEDAW, né? Também vai aparecer na Convenção de Belém do Pará, de 1994. Essa Convenção de Belém do Pará foi a convenção utilizada para que fosse cobrado do Estado brasileiro a Lei Maria da Penha, que só vai acontecer em 2006, tá? Mas que os direitos humanos das mulheres, e é um direito fundamental, viver uma vida livre de violência, sem discriminação e sem estereótipos. Então, essa desigualdade ela levou para a criação dessas leis, né? É um processo lento e um processo histórico, mas que hoje nós já temos, então, um marco de proteção exatamente para a questão da violência. E mesmo assim, nós somos um país que tem altos índices de feminicídio. A violência contra a mulher ela é uma questão de gênero, porque é a única forma de explicar por que as mulheres sofrem violência
E isso está relacionado à questão da subordinação, né? De como que a sociedade coloca a mulher em um papel de subordinação, né? E esse papel socialmente construído de homens e mulheres não tem como explicar por que a violência contra a mulher ela é tão prevalente. Então, quais são os atos e comportamentos que nós vamos encontrar em relação às mulheres? O feminicídio, os estupros, as agressões físicas e sexuais, os abusos emocionais, o assédio sexual, a prostituição forçada, espancamento, a coerção à pornografia, a mutilação genital, o tráfico de mulheres. Então, esses são atos que são atos violentos e que estão relacionados com a questão de gênero e que as mulheres são expostas a esse tipo de atos e comportamento. Também existem alguns países onde as mulheres sofrem violência por causa de dote. Existem muitas violências que são toleradas ou perpetradas pelo Estado. Então, do ponto de vista global, quando você pensa, existem muitos tipos de violências diferentes contra as mulheres, né? Em muitos países, as mulheres não podem trabalhar, ou então a sociedade, a família não deixa as mulheres trabalhar. Há negação de recursos financeiros. Existem países ainda hoje em dia onde as mulheres não têm direito à herança. Muitas vezes elas sofrem controle, né, dos bens, ameaça de expulsão de casa e perda de bem. Tá? E muitas vezes as crianças são utilizadas para controlar uma mulher dentro de uma situação de subordinação. Então, existe no mundo todo, isso é um fenômeno global, a violência contra a mulher, e tanto que a Organização Mundial da Saúde elegeu a violência contra a mulher como um problema de saúde pública, porque a violência contra a mulher tem consequências. Então, como a universidade faz parte da sociedade, não poderia deixar de também ocorrer a violência de gênero dentro das universidades. E a gente vai ver que também existe violência de gênero contra as mulheres, mas também contra a população LGBTQI+. E é claro que também existe violência contra os homens, né? Mas a gente sabe que a violência de gênero ela é mais prevalente. A violência de gênero, de maneira geral, cometida pelo parceiro íntimo, ela chega entre 25%, 27% a 30%. Nós não temos, dentro da nossa lista, né, da Classificação Internacional de Doenças, a gente não tem um fenômeno que seja tão prevalente quanto a violência contra a mulher. Nós utilizamos em saúde pública, o nosso denominador, sempre a prevalência é medida por 100 mil. E a violência contra a mulher, na verdade, ela é medida por 100. Então, é uma porcentagem muito alta. O que aconteceu na universidade, né? Em 2014, algumas denúncias chegaram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, e essas denúncias eram sobre a violência das universidades. Foi criada uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, e foram ouvidas várias testemunhas, pessoas que relataram a violência dentro das universidades paulistas, e essas violências estavam relacionadas ao trote, mas não só ao trote, também aos rituais, às festas, ao uso de álcool e drogas, abusos sexuais. Também foram relatadas questões de assédio sexual, assédio moral e outros problemas, como machismo, racismo, homofobia, transfobia, né? Então, foi produzido um relatório, esse relatório é público, ele pode ser acessado por qualquer pessoa, e esse relatório, então, ele contou como acontece essa violência dentro da universidade. Isso foi uma revelação, porque não se esperava que dentro da universidade
as pessoas estivessem tão desprotegidas. Não que a prevalência seja mais alta, da violência seja mais alta dentro da universidade. Ela não é, mas ela existe, né? E eu vou falar sobre os tipos de violência que a gente encontra, porque são violências específicas, são tipos de violência específicas, e que começam agora a serem estudadas. Ele não é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno global. Se vocês pegarem no YouTube, vocês podem assistir um documentário que foi feito por alunas, que se chama The Hunting Ground. Esse é um documentário sobre as universidades norte-americanas. Nos Estados Unidos, se estima que 9 a 27% das mulheres estudantes são vítimas de violência sexual, em contraste com somente 6 a 8% dos estudantes do sexo masculino. Então, existe uma predominância mesmo das mulheres e a população não binária sofrer mais violência do que os estudantes do sexo masculino. E um estudo que foi feito em 27 instituições do ensino superior, com 150 mil estudantes nos Estados Unidos, 13% relataram ter sofrido um contato sexual não consensual e quase 42% sofreram assédio sexual. Então, é importante a gente ter em mente que um dos importantes tipos de violência que nós vamos encontrar dentro das universidades é a violência sexual, que é uma violência muito perversa, né? Ela é uma violência muito danosa, ela não é a mesma prevalência que é encontrada na população como um todo, que é muito maior, mas muitas mulheres sofrem, estudantes mulheres sofrem as consequências e muitas vezes abandonam os cursos, ou não querem mais estudar, porque passaram por essa experiência, que é uma experiência muito perversa. Então, aqui é uma página do jornal inglês The Guardian, que mostra uma manchete falando que o assédio e os ataques sexuais eles têm que parar dentro da universidade. Então, cada vez mais no mundo todo se toma consciência de que a violência ela é inaceitável, principalmente dentro do ambiente acadêmico, que seria o ambiente da educação. Por isso que a gente acha que as respostas institucionais, como a Simone falou, são extremamente importantes, porque elas que nos vão dar para nós uma esperança de parar com essa violência e que esse processo de participar de uma universidade, de uma vida sem violência, seja algo efetivo, né? que ocorra e que seja implementado. Há poucos estudos no Brasil sobre a violência. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos, desde a década de 70, eles já estão cientes dessa questão da violência no ambiente universitário, mas no Brasil há poucos estudos, né? Nós tivemos uma pesquisa da Avon, que eu vou mostrar para vocês, que foi a primeira pesquisa realizada. Teve uma pesquisa também que foi realizada na Universidade de São Paulo, pelo professor Gustavo Venturi, junto ao escritório USP Mulheres, e nós estamos conduzindo uma pesquisa em Ribeirão Preto, sobre a percepção da violência de gênero em ambiente universitário, onde nós entrevistamos informantes chaves e também entrevistamos diretores e vice-diretores, né, para saber como que as pessoas estão percebendo a violência de gênero neste ambiente. Os tipos de violência que vão aparecer dentro da universidade, né? A violência verbal, né, como insulto, ameaça, intimidação, humilhação, ofensas, né? Violências físicas, agarramento, empurrão, tapa, soco, uso de força desnecessária em esportes, por exemplo. Isso daí é algo que os rapazes se queixam muito nos torneios esportivos, né? O tipo de violência sexual, e aí são vários tipos, né? Conversas inapropriadas, piadas grosseiras, o toque inapropriado, a chantagem sexual, chegando até ao estupro,
o estupro, que é a relação sexual sem o consentimento. E as indiretas, boatos maliciosos, mensagens por e-mail, inapropriada, o cyberbullying, né? Mas também, por exemplo, ranking de beleza, veiculação de imagens, imagens inapropriadas sem autorização das pessoas envolvidas nessas imagens, né? Exposição de nudez, etc. Né? Então, esses tipos de violência são resultado de uma pesquisa sobre as experiências sociais negativas com estudantes universitários. Tá? Porque a gente sabe que no ambiente universitário os tipos de violência são diferentes dos tipos de violência quando você estuda, por exemplo, a violência de gênero entre parceiros íntimos. Então, nós temos outros tipos de violência. É importante as pessoas saberem os tipos de violência, principalmente os jovens, os estudantes, para eles se darem conta que aquilo que eles estão vivendo é violência. Isso é uma questão importante, porque a gente sabe muitas vezes que as pessoas se sentem mal com determinados comportamentos, mas elas não conseguem dar nome para aquilo. Então, você entender que aquilo é uma violência é algo que pode demandar de você uma posição diferente do que você toma quando você não reconhece aquilo como violência. Aqui na nossa pesquisa, em Ribeirão Preto, o que nós encontramos os tipos de violência? O trote está proibido desde 2015, mas o trote existe. Então, é um paradoxo, né? Porque como que o trote existe? Existe o pedágio, existe a cerimônia da boina, existe uma série de coisas em Ribeirão Preto, e o trote continua existindo, embora esteja proibido e não se chame mais trote, né? Mas é uma cerimônia de iniciação, vamos dizer assim, e que a questão é a violência. O trote pode existir sem violência? Ele pode se transformar em outra coisa? Né? Então, essa que é a grande questão. A violência em função de gênero e raça, isso é muito importante, porque a gente sabe, por exemplo, que essa questão da raça e do gênero, elas vão, e da classe social, elas vão atravessar, né, a questão de violência, então as pessoas vão ser discriminadas. Né? Então, embora a discriminação não seja violência, ela tem um lado de perversidade e as pessoas se sentem, muitas vezes, muito mal quando elas são discriminadas. Né? O assédio moral, ele existe, seja numa relação uma relação de poder entre o professor e aluno, ou seja, numa relação de poder entre funcionários ou professor e funcionário, por exemplo. Tá? Depois a gente vai falar dessa definição, o que é assédio moral, o que é assédio sexual. A violência sexual, nós encontramos 3 tipos de violência sexual: o assédio sexual, a importunação sexual e estupro, que são 3 crimes previstos em lei. A importunação sexual, por exemplo, é uma lei super recente, e que era um tipo de comportamento que exigia uma resposta institucional, legal, e aí foi criada essa lei da importunação. A violência institucional é quando um agente institucional ele comete, né, uma violência, e outros tipos de violência. Também encontramos na universidade a violência cometida por parceiro íntimo, a violência entre namorados, por exemplo. Então, uma das características da violência dentro da universidade é que se trata de uma população jovem. Né? Então, dentro da população jovem, a violência vai ter uma outra característica, outras características. Esses são os resultados da pesquisa da Avon, que foi publicada em 2015. É uma pesquisa que foi feita com 1.800 universitários, e a maioria das instituições eram faculdades privadas. Então, tinha 60% de mulheres, 40% de homens, 51% tinham 16 a 25 anos. Né? Então, estamos falando de jovens.
E aí, o interessante do resultado dessa pesquisa é que, quando perguntado espontaneamente se sofreram violência, só 10% respondia que sim. Mas, quando era perguntado por uma lista de comportamentos e atos violentos, 67% dizia que sim. Tá? Então, quando a pergunta era estimulada. Isso as mulheres. Os homens, apenas 2% admitiam espontaneamente ter cometido algum ato violento contra uma mulher. Mas, quando você fazia a lista estimulada e perguntava se ele já tinha tido aquele comportamento ou realizado aquele ato, 38% reconheciam que tinham tido algum tipo de reação violenta contra as mulheres. Então, eu acho que é interessante esse resultado, porque ele mostra a questão da invisibilidade da violência. Então, muitas vezes, quem sofre violência não acha que é violência, e muitas vezes quem comete a violência não acha que é violência. Não dá esse nome violência, mas é violência. Então, essa questão é uma questão importante, né? Porque como nós estamos numa instituição de ensino, de educação, é importante que a gente deixe bem claro o que é violência e o que não é violência. Tá? Então, estudantes homens ainda não reconhecem muitas das violências. Então, por exemplo, 27% dos rapazes não consideravam violência abusar da garota se ela estivesse alcoolizada. 35% não consideram violência coagir uma mulher a participar de atividades degradantes, como desfiles e leilões. E 31% não consideram violência repassar fotos ou vídeos de colegas sem autorização delas. Então, essa pesquisa do Instituto Avon, ele trouxe às claras, essa questão da invisibilidade da violência, né? E como que é importante a gente tornar a violência visível para a gente poder estabelecer políticas, né? Respostas que vão combater a violência. Bom, a pesquisa Interação na USP foi uma pesquisa feita pela internet. O professor Gustavo, ele mandou um questionário para todos os estudantes da USP e 13.300 estudantes responderam. Né? Ela foi realizada entre 2017 e 2018 e o objetivo principal era conhecer a ocorrência e a dimensão da violência. Então, 39% dos estudantes relataram ter sofrido algum tipo de violência na universidade ou alguma atividade ligada à Universidade de São Paulo. E 26% referiram ter sofrido violência moral. E 7% referiram ter sofrido violência sexual. Nos estudos populacionais, a gente tem que mais ou menos 15%, entre 12% e 15% das mulheres referem ter sofrido violência sexual. Então, a gente sabe que a prevalência é menor, mas a gente está dentro do ambiente acadêmico e a gente precisa lidar com essa questão da violência. Sofreram violência moral. 20% dos homens, 33% das mulheres e 48% das pessoas não binárias. E se a gente pôr o recorte de cor e classe social, a gente vai ver que quanto que a cor e a classe social também vão influenciar, aumentar a prevalência da violência nas pessoas que não são brancas e nas pessoas que são mais de classe social menos, né, com menos privilégios. Então, sofreram violência física 2% dos homens, 2% das mulheres e 10% das pessoas não binárias. Então, a população LGBTQI+, são as pessoas que mais sofrem violência, e a gente sabe, né? Porque até a esperança de vida das pessoas LGBTQI+, a esperança de vida é menor, né? O Brasil é o lugar que mais mata, né, as pessoas não binárias. Tá? A gente tem um alto índice de homicídio dessas pessoas. Então, realmente são as pessoas que vão sofrer mais discriminação e violência. Os homens, eles teriam mais risco de violência pública, né?
Então, a violência contra os homens está muito mais ligada à violência que acontece na rua, né? Ao assassinato, vamos dizer, os acidentes, aos acidentes ocupacionais ou acidentes de trânsito, né? Enquanto as mulheres elas têm mais risco para a violência cometida pelo parceiro íntimo e dentro de casa. As pessoas de grupos étnicos e orientações sexuais que não são heteronormativas, elas têm mais risco de violência, principalmente nessas comunidades onde elas são consideradas minorias, tá? E o uso de álcool, ele pode prevenir uma avaliação de uma situação de perigo. Então, por exemplo, o que se vê muito são as violências cometidas em festas, né? Então, a festa, que era um lugar de celebração, muitas vezes vira o palco de violência entre os jovens, exatamente porque o álcool ele vai impedir a pessoa de se ligar, ficar atenta para uma situação de perigo. Na pesquisa interações da USP, também foi encontrado que dentro da universidade se reproduz o machismo, o racismo, embora, de maneira geral, a maioria das pessoas acha que a universidade, 56%, acha que a universidade é menos machista que a sociedade e 46% acha que é menos racista. E 1/3, né, acha que a universidade é igualmente machista e igualmente racista. Então, o machismo e o racismo são componentes importantes, né, do nosso ambiente social, né, e é fundamental que cada vez mais a gente fique atenta para isso, né, no nosso comportamento, né, como estudante e como professores, né, então e como funcionários. Então, a gente precisa cada vez mais entender que a gente vive numa sociedade que é muito machista e racista e que a gente reproduz muitas vezes esses comportamentos. A violência sexual na pesquisa das interações, ela apareceu e ela vai aparecer muito maior entre as mulheres e entre as pessoas não binárias, né? A gente sabe que as mulheres brasileiras que têm idade entre 16 e 24 anos, isso são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019, 42% dessas mulheres referem ter sofrido algum tipo de violência sexual, tá? E os dados de 2018 mostram que 33% dos estupros ocorreram nessa faixa etária. Então, as mulheres jovens estão muito expostas no Brasil à violência sexual. Então, a violência sexual é muito perversa, né? E ela realmente acontece, e muitas vezes acontece na sua pior forma, que é o estupro de vulnerável, né? Na nossa pesquisa, nós encontramos relatos de meninas que sofreram estupro de vulnerável porque tomaram bebidas que estavam batizadas com drogas. Então, isso é uma coisa, dentro de uma festa universitária, quase que inadmissível, né? Porque você tem um crime, é um crime inafiançável, é um crime que não tem redução de pena e é considerado um crime hediondo. Então, a gente saber que tem, nesse ambiente, estudantes que estão cometendo crimes hediondos contra as mulheres é algo muito, muito complicado. Por isso que é importante que, cada vez mais, a gente dê respostas para combater essa violência. Quais são os fatores envolvidos na violência universitária, né? São jovens saindo da adolescência, eles são sexualmente inexperientes. Há muito pouca conversa sobre sexo na família e na escola, de maneira geral, então a questão da educação sexual. Para muitos, é a primeira vez que eles
Então, sem a presença da família, muitos estudantes mudam de cidade, né, para estudar. A expectativa de gênero, né, que você tem o comportamento sexual para homens e mulheres na sociedade é estimulado para ser diferente, né? Então existe uma dupla moral sexual, enquanto os homens são estimulados a ter uma vida sexual ativa, as mulheres são estimuladas vamos dizer, a não ter uma vida sexual ativa. Então, existe uma dupla moral, quer dizer, ok para os homens ter sexo, para as mulheres não é ok ter sexo, e isso cria uma situação de desigualdade muito grande, né? E uma situação muito, vamos dizer, de poder. Aí, né, cria uma relação de poder dentro da sexualidade. Tá? Quais são as respostas institucionais? Em 2014, a USP se torna signatária do programa He4She, que é um programa da ONU, né, da ONU Mulheres, e foi criado, então, o escritório USP Mulheres. Então, esse escritório está atualmente bastante atuante, né? Ele participou daquela pesquisa do professor Gustavo, e agora eles acabaram de lançar um material educativo para o acolhimento de violência de gênero dentro do serviço social da Universidade de São Paulo. A partir também da CPI, né, das universidades paulistas, houve a criação da rede de professoras, a Rede Não Cala, é uma rede de professoras e pesquisadoras da USP, que é uma rede de mulheres que estão articuladas, e ano passado a rede deu um curso sobre gênero, e a rede fez várias campanhas, apoia estudantes dentro da universidade. As professoras são treinadas, aconteceram vários treinamentos para acolher as queixas, né? Eu faço parte da rede, a Simone faz parte da rede, a Cristiane faz parte da rede. Então, qualquer professora da rede ela está aberta para conversar sobre violência de gênero com as estudantes. Então, as estudantes que tiverem alguma dúvida, alguma necessidade, podem entrar em contato com as professoras da rede. Houve a criação de 27 comissões de direitos humanos, comissões contra a violência de gênero, comissões de acolhimento, nesses últimos anos, dentro da Universidade de São Paulo, computando todos os campos, né? Então, nós fizemos esse levantamento, então, houve uma repercussão grande. Tem a ouvidoria da USP, que sempre pode receber denúncias de violência, e as assistentes sociais das unidades e dos campos, agora foi lançado esse protocolo de atendimento à violência de gênero, né? E também a Universidade de São Paulo tem financiado campanhas e materiais educativos em relação à violência, né? Eu queria mostrar 2 materiais para vocês. Uma cartilha que nós criamos em Ribeirão Preto, e depois ela foi adotada pelo escritório USP Mulheres, e também pela Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e uma cartilha que acabou de sair, que é a Faculdade de Medicina, a Comissão de Direitos Humanos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também criou, que é uma cartilha sobre assédio, assédio moral e assédio sexual. Ela é uma cartilha que ela foi feita por uma comissão que foi criada pela Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto, tá? Que é a CAV Mulheres, e ela foi escrita, né? Eu escrevi essa cartilha junto com 2 alunas. E essa, a gente vai deixar o link, eu vou passar o link para o Adolfo, que é o rapaz da informática, para ele colocar o link dessa cartilha nessa apresentação.
Qual que é o conteúdo da cartilha? Né? Primeiro, essa definição de violência, os tipos de violência, a violência da universidade. Então, a pessoa que tem acesso a essa cartilha, ela pode compreender melhor sobre a violência, que muitas vezes ela pode estar sofrendo violência e não se deu conta. Né? Como eu mostrei na pesquisa da Avon, coerção, injeção forçada de bebida alcoólica ou drogas, ser drogada sem conhecimento, assédio sexual, cantadas ofensivas, abordagem agressiva, violência sexual. Então, tem toda a definição de violência. Né? Então, eu acho que ela é importante para poder mostrar, para poder educar, né, as pessoas em relação à violência, a essa definição. Depois, se você está sofrendo violência, o que você vai fazer? Fui agredido, o que devo fazer? Né? Então, a questão da Lei Maria da Penha, né? Que aí vai aparecer, e os serviços que existem para poder ajudar uma mulher que é vítima de violência. Então, próximo, né? Se você foi vítima de violência sexual nas últimas 72 horas, o que você pode fazer? Né? Então, o Ministério da Saúde, ele já há muito tempo lançou normas técnicas de atendimento à violência sexual. Então, a mulher pode se proteger, né? Em relação a uma gravidez indesejada, em relação a uma doença sexualmente transmissível, né? Em relação a mulher tem direito por lei ao aborto legal quando ela sofre violência sexual. Ela pode fazer um boletim de ocorrência. Então, a cartilha vai explicar todos os procedimentos que a pessoa pode fazer em relação à violência sexual ou à violência, ou outros tipos de violência também. Então, quais são os encaminhamentos jurídicos, né? Os serviços que existem, tá? Em relação à pessoa que sofreu violência. E aqui, por exemplo, nessa página, mostra tanto essa figura 1 como a figura 2, quais são as decisões que a pessoa pode tomar em relação, enquanto ela sofre uma agressão. Então, também a gente disponibilizou endereços que poderiam atender os estudantes, as estudantes que sofressem violência. Né? Então, nós fizemos para Ribeirão Preto, aqui o escritório Mulher fez para a USP como um todo, fez para São Paulo, né? Porque isso é uma informação muito importante. Se a pessoa sofre uma violência, o que ela pode fazer? Tá? Ela pode fazer, ela quer registrar um boletim de ocorrência, ela quer dar uma queixa, ela quer procurar uma clínica psicológica. Tem várias questões envolvidas aí na questão da vítima que sofre violência. Olha, a violência sexual é crime, né? Como fazer para um crime ser investigado. Então, tem toda essa informação, que eu acho que é muito importante para as pessoas, porque é um tipo de informação que muitas vezes a pessoa mais jovem não tem acesso. Então, é uma das formas que a gente tem de combater a violência, é educar as pessoas para que elas não sejam tolerantes com a violência. Então, eu acho que essa é uma questão super importante. A tolerância, ela tem limites, né? E a violência é uma coisa para a qual a gente não deve ser tolerante. E aí tem toda a questão também do racismo e da injúria racial, tá? Que também são casos de crimes, né? E a gente sabe que o racismo é um crime. Então, a questão da injúria racial, a gente também informa sobre isso.
fala sobre a Lei Maria da Penha, o que é a Lei Maria da Penha, como que é a Lei Maria da Penha, acho que todo mundo conhece a história, né? Por que chama Lei Maria da Penha? Porque a Maria da Penha foi uma mulher que durante 20 anos ela sofreu violência do marido, e ele chegou a dar um tiro e ela ficou paraplégica. E ela nunca conseguia, toda vez que ela entrava na justiça, ela não conseguia que esse homem fosse preso. E ela não conseguia proteção também, até que ela mandou houve um movimento para ela mandar uma solicitação internacional, e a CEDAW, né, que é aquela convenção, exigiu que o Brasil criasse uma lei que protegesse as mulheres da violência. Então, a Lei Maria da Penha ela é muito mais específica, ela está acessível na internet, vocês podem ter acesso a elas. E uma coisa importante que a Lei Maria da Penha fala é como que é importante a gente estudar gênero e a gente entender que o Estado, né, é responsável por reparar também a violência contra a mulher. Como que é importante a gente que as universidades e as escolas elas devem ensinar que a violência contra a mulher ela é inaceitável. E aí a gente tem a gente vai ter os endereços depois do final da cartilha. Então é uma cartilha que a gente vai colocar o link para vocês terem acesso. A outra cartilha que eu quero mostrar, que é uma cartilha nova, essa é mais nova, essa é mais recente, acho que ela saiu ano passado, que é a cartilha que foi criada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que está no site, né? Essas duas cartilhas elas podem ser acessadas também pela página da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, no item de Comissão de Direitos Humanos. Então, foi feito um pacto dentro da faculdade, entre os alunos, os professores, né? Exatamente para que todos fiquem unidos, né? E que a questão do respeito, né, e de uma vida sem violência seja uma meta a ser alcançada dentro da faculdade. Então, o que vai tratar essa cartilha? Ela trata principalmente do assédio, né? Então, ela vai falar de cooperação, respeito, equidade, tolerância, né? Então, vai falar da violência interpessoal no trabalho, né? Como identificar e combater o assédio moral e sexual, tá? Então, tem uma apresentação, né, explicando por que tem uma cartilha com esse tema, né, por que é importante. Tem a ver com conscientizar a comunidade sobre práticas consideradas abusivas, né? Então, por exemplo, às vezes tem aquele professor que faz piada machista e que as alunas ficam ofendidas, existem casos de assédio entre professores, ou entre alunos, ou entre funcionários, né? Então, é uma cartilha que vem esclarecer essas questões das relações de poder dentro do ambiente universitário. E fala da questão da saúde, né? Porque as situações de assédio elas têm repercussão na saúde física e mental das pessoas que estão envolvidas, tá? E aí vai apresentar as definições sobre assédio moral. O assédio moral, do ponto de vista, ele é reconhecido como um assunto legal, né? Então, principalmente quando existe a relação de subordinação entre as partes. E como que a gente vai diferenciar o assédio moral de atos de gestão ou de conflitos? Então, isso é importante porque algumas vezes algumas pessoas acusam outras pessoas de assédio quando não é assédio, é conflito. Então, às vezes
uma pessoa na sua posição de trabalho, ela é solicitada alguma coisa que ela não está acostumada a fazer ou nunca fez, e ela acha que aquilo é um assédio, por exemplo, né? E aí define muito bem essa cartilha, ela vai explicar como que a gente vai diferenciar uma coisa que é um assédio moral de um conflito, por exemplo. Acho que é importante para que as relações de trabalho elas fiquem mais claras e transparentes dentro do ambiente universitário. As consequências do assédio moral, tá? Então, vai falar sobre isso. Eu não vou me aprofundar, sabe, Simone, nesses assuntos todos, porque essas cartilhas estão... você pode passar. Essas cartilhas... A arte é linda, né? Muito bonita. A arte é muito bonita, né? E essa é uma apresentação que a Maria Paula me emprestou, que ela fez lá para a congregação de Ribeirão, né? Então, por isso que tem essas consequências do assédio moral, as questões relacionadas à saúde, né? Porque a violência ela tem consequências para a saúde, né? Não só a violência física. Um pouquinho, Beth, por causa do horário também. Até isso. Porque, como você falou, esse material ele vai estar disponível, né? Exatamente. Então, pode passar mais depressa, tá? Assédio sexual, então tem essa definição também. Aqui tem esse site, né, para acessar aí na cartilha, que tem mais informações, tá? Como combater o assédio moral e sexual. Então, eu acho que esses dois materiais são materiais bastante acessíveis, né, fáceis, e que a gente vai disponibilizar, então, na apresentação. Quero agradecer mais uma vez de ter participado. Vou continuar aqui, né, para ver a apresentação do professor Fernando e para os eventuais debates e perguntas depois, e agradeço mais uma vez. Desculpe se eu me alonguei, tá? Beth, dava para dar uma disciplina inteira sobre isso, e eu acho que isso dialoga muito com o que vai falar o professor Fernando agora, porque isso faz parte desse conjunto de respostas institucionais que são relativamente recentes para a USP, né? Então, nós estamos construindo isso. Então, eu queria agradecer imensamente. Eu acho que até dá para fazer uma disciplina inteira sobre o conteúdo dessa nossa aula, né? E, como a gente falou, é um menu degustação. Então, é para dar notícia de que a gente tem esse código novo, é para dar notícia que a gente tem, né? Para as pessoas irem se aprofundando. E eu dizia, professor Fernando, ontem para a Beth, que saiu um protocolo de atendimento esses dias, da semana passada. Muito bom, e mostra como a questão do assédio moral e sexual se tornou visível e está começando a desenvolver respostas institucionais mais sólidas. Minha preocupação ainda é quem vai atender esses casos, né? Num contexto onde a gente tem uma restrição de contratação de profissionais, né? Porque cada uma dessas situações merece a devida atenção, como a gente falou. Então, com isso, gostaria de passar a palavra para o professor Fernando Aide, que é professor titular aqui na Faculdade de Saúde Pública e também é o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, que está em transição, como ele vai contar agora para nós. Então, mais uma vez, agradecendo, professor Fernando, com a palavra. Bem, boa tarde a todos e todas. Para mim é um prazer participar desse encontro, né, dentro da disciplina. Então, agradeço a Simone e a Cris pelo convite. Foi um prazer ouvir a Elizabeth sobre, né, essa abordagem da violência de gênero. E eu não sei, acho que a gente vai ter tempo para conversa com o público também, né? Então, eu vou tentar não me alongar muito e passar mais as informações que eu acho mais relevantes da gente compartilhar aqui, para depois, acho que, debater com os temas. Eu acho que a partir de perguntas e comentários é que a gente percebe concretamente o que são as demandas por informação mais próximas de quem está nos ouvindo, né? Mas, em termos gerais, só fazer inicialmente alguns comentários sobre de que forma a Faculdade de Saúde Pública da USP vem enfrentando aí
esses temas que foram colocados pela Elizabeth, além de outros associados a qualquer violação aos padrões éticos e de tolerância aos direitos humanos que a faculdade verifica, né? Então, há alguns anos, nós percebemos, seguindo um pouco a polarização da sociedade brasileira, que os conflitos dentro da universidade começaram a ter uma temperatura mais elevada do que o habitual e começaram a desandar para, de fato, violências e violações aos direitos humanos, né? Então, inicialmente, o que eu queria lembrar a todos, principalmente aos que estão entrando, né, ou ainda se apropriando do que é um ambiente universitário, é que a universidade é um espaço de circulação livre de ideias. E nós nunca podemos nos esquecer disso. E a livre circulação de ideias, muitas vezes, gera desconforto nas pessoas que não pensam da mesma forma. E eu estou começando por aqui, porque hoje em dia a gente percebe na nossa sociedade e também no ambiente universitário um aumento da incapacidade de ouvir, entender o que o outro está falando e reagir civilizadamente a uma opinião contrária à nossa. E é só isso que a universidade espera dos seus docentes, discentes e servidores. O respeito à livre circulação de ideias, porque sem isso não há educação, sem isso não há formação, sem isso não há inovação científica, sem isso a universidade perde o seu sentido de ser. Então, dentro da proteção dos direitos humanos, que o código, que eu vou mostrar daqui a pouco, e toda essa estrutura de proteção de comportamento ético e direitos humanos que nós estamos, né, criando na nossa unidade em consonância ao movimento que está sendo construído na Universidade de São Paulo, ele visa principalmente dois objetivos. O primeiro objetivo é promover um ambiente de tolerância e proteção e promoção dos direitos humanos. O segundo objetivo é promover um ambiente onde as pessoas saibam se comportar eticamente, né? Então, vamos começar pela questão dos direitos humanos e no ambiente universitário, os principais direitos que a gente visa preservar são os direitos à informação, os direitos à livre expressão de ideias, o direito à liberdade de opinião, à liberdade de opção sexual, às liberdades religiosas e a todas as liberdades associadas e inerentes a uma vida digna. Não há certo ou errado no viver, desde que nós respeitemos os próximos e a forma como os outros decidem viver e se expressar. Então, tudo deve ser tolerado, exceto, como bem colocado pela professora Elizabeth, o que se caracterizar como violência ou violação a esses direitos humanos. Então, existe um limite claro dos próprios direitos humanos, que é o próximo, que é você respeitar os direitos e as liberdades do próximo. Então, no ambiente universitário, o que a gente procura é respeitar ao máximo a liberdade de expressão, a livre circulação de ideias, mesmo de ideias que possam causar desconforto às pessoas. Então, por isso que é importante não confundir liberdade de expressão com violência em si mesmo. São coisas diferentes, né? E que no ambiente universitário às vezes podem se confundir.
Entre os direitos humanos, então, está a liberdade, as várias liberdades de informação, de expressão, de gênero, de opção sexual, de religião, de opinião, e todos devem se sentir no ambiente universitário plenamente livres para exercer essas liberdades. De outro lado, a gente tem também os direitos humanos de proteção social, que nós também, que não foram objeto aí da fala da Elizabeth, mas que estão também cobertos pelo sistema que nós estamos criando na Faculdade de Saúde Pública para tentar atender na melhor forma possível os nossos estudantes, servidores e docentes que estejam com problemas relacionados à sua moradia, ao transporte público, ao acesso aos serviços públicos de saúde, problemas relacionados à sua proteção social, porque um aluno não vai desenvolver adequadamente a sua função e os seus deveres, né, dentro de uma universidade, se ele não estiver acobertado pela proteção aos seus direitos mais básicos de sobrevivência e de uma vida digna. Então, o estudante ele tem que ter alimentação adequada, ele tem que ter acesso ao transporte, acesso ao sistema público de saúde, e, entre outros, né, proteções, por exemplo, à sua própria saúde mental, o que, com a pandemia, certamente vai aumentar muito o nível de exigência por parte das estruturas da Universidade de São Paulo para dar conta das demandas de discentes, docentes e servidores associadas à catástrofe social que a gente está vivendo, né? Por mais forte que nós sejamos, é impossível passar incólume a isso. E quem passa completamente incólume a 500 mil mortes no Brasil também deve procurar serviço de saúde mental, porque não é normal não sofrer nenhum abalo com a catástrofe que estamos vivendo. Então, tudo isso vai formando um ambiente onde nós precisamos nos acolher, né? E esse acolhimento ele deve ser feito entre colegas, entre os alunos, entre colegas e docentes, colegas estudantes e servidores, docentes e docentes, enfim, entre todos os que formam o que a gente chama de comunidade universitária, professores, servidores e alunos, né? E um respeito, uma tolerância às diferenças, uma tolerância às ideias divergentes e, sobretudo, capacidade de diálogo, capacidade de tratar as divergências e os conflitos de uma forma civilizada, né, e dentro das regras de conduta determinadas pelo ambiente universitário entre todas as suas comunidades. Então, não é normal, como a Elizabeth falou, um professor fazer piadas sexistas ou usar a sua posição para assédios morais, por exemplo. Assim como também não é normal um aluno, porque diverge do professor, desrespeitar o professor e encarar uma simples ideia divergente como uma violência, né? O ambiente universitário não tem espaço para isso. O ambiente universitário é um espaço de tolerância e treino para exercitar as liberdades de expressão, de ideia, de opinião, de forma não violenta. É isso que a gente espera de todos e é isso que o Código de Ética e Proteção de Direitos Humanos, que nós aprovamos na última congregação da Faculdade de Saúde Pública, estabelece, né? Então, é um código que vai estabelecer normas de convivência ética a serem observadas por toda a comunidade da Faculdade de Saúde Pública, com o objetivo de promover uma cultura de proteção dos direitos humanos
e de harmonia nas relações interpessoais, né? Então, abrange docentes, discentes e servidores da universidade, inclusive aqueles que tenham vínculos menos efetivos, mas também exercitam funções dentro do espaço universitário, como professores temporários e outras pessoas que circulam no ambiente universitário. E o código estabelece alguns princípios muito simples de serem compreendidos, né? E que eu quero compartilhar com vocês. Então, o primeiro princípio que rege a conduta ética e de promoção e tolerância dos direitos humanos é o princípio segundo o qual todos os que circulam no ambiente universitário devem zelar pela promoção, proteção e respeito à paz, à democracia, à liberdade, à justiça, à equidade e aos direitos humanos. Então, criar um ambiente de paz, evitar conflitos, principalmente violência física de qualquer ordem, também as violências verbais de qualquer ordem, liberdade de opinião não se confunde com agressão, muito menos com xingamentos, né? Liberdade de expressão não se confunde com agressões físicas e verbais, né? Então, saber exercer essa liberdade com parcimônia, com o devido, com os devidos limites, vamos dizer assim, exigidos num ambiente democrático. As liberdades devem ser preservadas, mas, claro, sempre com uso de bom senso e com abertura para o diálogo. Também, um dos princípios é a equidade. A gente teve a ótima notícia de que a Universidade de São Paulo, nesse ano, finalmente conseguiu atingir, entre os seus ingressos, um número de ingressantes entre os pardos, né, pretos, indígenas e maior, egressos de escolas públicas, maior do que aqueles que tradicionalmente ingressaram na Universidade de São Paulo. Então, estamos enriquecendo a diversidade da nossa universidade, o que só vai trazer benefício para a nossa produtividade, porque isso melhora a qualidade das ideias e a diversidade das ideias que circulam no nosso ambiente. E a gente tem que ter tolerância para ouvir o diferente e melhorar o nosso próprio pensamento e a nossa própria capacidade cognitiva, né? E isso é muito bem-vindo. Agora, ao mesmo tempo, traz para o ambiente universitário alunos com vulnerabilidades sociais, e que a gente tem que compreender as suas vulnerabilidades, sejam as questões de gênero, que eu não vou me aprofundar, porque eu acho que já foi muito bem tratado pela Elizabeth, mas também questões raciais, questões sociais, né, que também pesam muito na nossa sociedade, relacionadas à etnia, à renda, e que geram iniquidades, geram discriminações e que a gente tem que evitar. Então, promover a equidade e todos têm que estar atentos para aquele colega, aquela pessoa que está com dificuldade de integração por alguma razão que a gente tem que descobrir e tentar integrar esse estudante, esse docente, esse servidor à comunidade de uma forma plena, né? E para isso, a gente tem tentado desenvolver ao máximo os sistemas de identificação dessas vulnerabilidades, de identificação dos conflitos, de identificação das violências, para, com a maior rapidez possível, reagir a essas violências, a essas agressões, ou a identificar situações de vulnerabilidade e oferecer para essas pessoas em situação de conflito ou de vulnerabilidade as soluções adequadas para integrá-las à comunidade
USPiana. Também é princípio do nosso código a valoração da dignidade da pessoa humana. Então, promover uma cultura de dignidade e respeito a todos os direitos humanos, os civis, os sociais, os econômicos, os culturais e os políticos, né? Então, o respeito à vida, o respeito à integridade física, o respeito às opções de gênero, às opções de religião, às origens étnicas, o respeito às diferenças físicas, às diferenças ideológicas, e se formos capazes de transformar essas diferenças em diálogo, a USP vai melhorar ainda mais as suas já excelentes qualificações dentro dos diversos rankings universitários globais. Quer dizer, Harvard, Yale, Columbia, Oxford, são o que são porque colocam para dentro da universidade a diferença e sabem tratar a diferença dentro de padrões éticos e de diálogo de comportamento sem derivar para conflitos e agressões, né? Então, também é um princípio da nossa universidade e da Faculdade de Saúde Pública proteção e respeito ao direito à vida, à saúde, à educação, à integridade física, à integridade moral e à qualidade de vida, né? E com isso vamos criando aí diversos mecanismos de proteção que as cartilhas que a Elizabeth mostrou ajudam bastante a encontrar essas informações, e a gente vai agora trabalhar sob a égide desse novo código, e assim que a nova comissão tomar posse, né, para melhorar esses canais de diálogo e participação. Além da Comissão de Ética e Direitos Humanos, na faculdade temos a ouvidoria e outros espaços aí para trazer ao conhecimento das autoridades da unidade responsáveis para resolver eventuais problemas de respeito aos direitos humanos e a comportamentos éticos na nossa unidade. Também é princípio da unidade promover a igualdade de direitos e oportunidades, a diversidade, a pluralidade, a solidariedade e a sociabilidade. E isso só se faz com respeito, tolerância e comportamento ético adequado, né? E se formos capazes de fazer tudo isso, seremos capazes de oferecer à sociedade aquilo que ela espera de nós, que é o desenvolvimento científico em benefício das pessoas e aliado ao progresso social. Um último princípio que eu quero destacar é a necessária proteção ao patrimônio comum. Então, não se admite nenhum tipo de violência, e é isso que a gente quer deixar bem claro, né? Simone, Elizabeth, não toleraremos nenhum tipo de violência. Estamos abertos a todos os tipos de diálogo, a todos os tipos de expressão de ideias, mas nenhum tipo de violência. A violência não será tolerada de nenhuma forma. Violência física, violência verbal, agressões gratuitas dentro da unidade e também, por vezes, fora da unidade, em atividades externas promovidas pela Universidade de São Paulo, onde os alunos são identificados como alunos, né? Isso também será abrangido pelo controle de comportamento ético feito na égide do nosso Código de Ética e Proteção dos Direitos Humanos. Essas regras estão muito detalhadas no novo código, que será exposto permanentemente no site da Faculdade de Saúde Pública, também será exposto permanentemente, né? Isso a gente ainda tem que organizar junto com a direção da unidade, mas essa é a ideia. O
contato da Comissão de Ética e Direitos Humanos e um espaço para denúncias em tempo real, para que as ações de resposta às violências sejam feitas no tempo adequado, porque a gente sabe que o tempo é fundamental. Vale dizer que eu, antes de entrar na Faculdade de Saúde Pública, eu era docente da Faculdade de Medicina, viu, Elizabeth? E estava lá quando algumas dessas denúncias que foram parar na Alesp aconteceram nas festas lá promovidas pelos alunos de medicina da Universidade de São Paulo. E percebemos que não tínhamos instrumentos adequados ainda para enfrentar aquelas violências que foram praticadas e que os alunos que sofreram as violências ainda tinham muito receio por conta da ausência de espaços adequados de acolhimento e proteção, de expor as violências que sofriam. Mas vale dizer que de lá para cá eu participei da elaboração do código na Faculdade de Medicina, da criação de uma instituição de proteção de ética e direitos humanos na Faculdade de Medicina, e isso melhorou muito o convívio dentro daquela unidade. E agora isso está se expandindo para todas as unidades. Existe um processo em andamento de um novo Código de Conduta Ética da Universidade de São Paulo, um código que, na sua versão original, é bastante pesado, né? Em termos de possíveis sanções a serem aplicadas a docentes, discentes e servidores. Certamente, essa vai ser a diretriz seguida pela atual reitoria, porque a diretriz, como a professora Elizabeth falou, o ambiente universitário é um ambiente de altíssima tolerância. Nós estamos abertos a qualquer e todo tipo de pensamento. Só não estamos abertos à violência e à agressão. A isso nós não seremos tolerantes, né? E vocês saibam que todos aqueles que estão envolvidos nesse sistema de proteção de comportamentos éticos e proteção dos direitos humanos na unidade faremos de tudo para promover esse ambiente de tolerância. Então, dentro da Faculdade de Saúde Pública, a gente tem a Comissão de Ética e Proteção de Direitos Humanos, que funciona, existe o e-mail, né, que é comissão ética, @fsp.usp.br, comissão ética tudo junto sem acentos, né? Então, qualquer denúncia pode ser enviada para esse e-mail ou, em breve, pelo link que vai estar disponível dentro da página da Faculdade de Saúde Pública, qualquer tipo de violência ou agressão, seja ela de gênero, seja ela outro tipo de violência e agressão, assédios morais, violências físicas, tratamentos não conforme entre docentes e discentes, entre servidores e discentes, entre discentes e discentes, e assim por diante, né? Então, eu acho que eu paro por aqui, para a gente ter um tempo para diálogo e debate, né? E reforçar que não há mais nas sociedades democráticas modernas do século XXI espaço para intolerância de qualquer tipo, seja ela religiosa, seja ela étnica, seja ela de gênero, seja ela de qual tipo for, né? Os tipos de discriminação e violência. Estamos cada vez mais abolindo dentro da universidade os trotes violentos. Eu, na época que fui um estudante universitário aqui na USP, a Faculdade de Direito nem tanto, tinham trotes de direito, até com alguma violência, mas não tão violentos quanto aqueles que eu tomei conhecimento em unidades como a Faculdade de Medicina ou a Faculdade de Agronomia
a Exalc em Piracicaba, por exemplo, que tinham práticas de acolhimento dos alunos que eram verdadeiras torturas, patrocinadas, às vezes, pelas próprias direções das unidades. Então, isso espero que essa cultura tenha chegado ao seu fim, né? O acolhimento tem que ser um acolhimento caloroso, afetivo, de integração à comunidade, sim, com brincadeira, mas brincadeira não violenta, né? E que respeite a individualidade e as diferenças de cada um. Então, é isso que a gente começa a promover com mais força, principalmente a partir dessas denúncias que chegaram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e agora vão se espraiando para a universidade toda e encontram na direção da unidade e em vários docentes da unidade pessoas que estão ao lado de todos aqueles que se sentirem, de qualquer forma, agredidos ou violentados, para que isso seja respondido da forma mais conveniente possível. Então, fico por aqui, agradeço a atenção e à disposição para o debate. Obrigada, professor Fernando. Eu vou citar Audre Lorde, a poeta, que num texto muito conhecido dela, que chama Os Usos da Raiva, ela diz: o silêncio não nos protegerá, né? Então, eu acho que isso que foi contado, tanto pela sua apresentação como da professora Elizabeth, é o resultado da capacidade das pessoas que se sentiram agredidas e injustiçadas de falar e de reivindicar a justiça e promover essa mudança para fazer visíveis essas formas de violência. E quero concordar totalmente com o que você acabou de dizer, que a gente viu uma mudança muito substantiva em termos de tolerância, né, esse tipo de violência. Inclusive com a publicação nesses últimos dias do protocolo de detenção à violência da USP, que eu estava compartilhando com a Beth, e ela falou, olha como todo esse esforço, né, de décadas, na verdade, termina com mudanças culturais. Eu vou só acrescentar mais um canal de comunicação para os sentimentos de injustiça das pessoas que se sintam, porventura, ofendidas, né, na Faculdade de Saúde Pública, né, que é a ouvidoria da Faculdade de Saúde Pública. Então, a professora Marlene Trigo é a responsável pela ouvidoria. Ela, infelizmente, não pôde estar, mas ela mandou um textinho para lembrar que a ouvidoria é uma unidade do setor público que acolhe as demandas dos cidadãos, zelando pela garantia da qualidade dos serviços públicos. É o canal pelo qual o cidadão pode apresentar sugestões, reclamações, solicitações e denúncias, e costuma ser o primeiro canal que as pessoas procuram. Ela é muito procurado aqui na Faculdade de Saúde Pública, justamente porque ele é bastante amplo, né? Então, a ouvidoria da faculdade recebe manifestações da comunidade, alunos, docentes, funcionários, público externo, analisa a situação, orienta e encaminha para as áreas competentes. Atua subordinada à diretoria para o aperfeiçoamento da gestão universitária e satisfação da comunidade. A ouvidoria se apoia no sigilo, a identidade, discrição, proteção à segurança de dados e comprometimento ético. A ouvidoria da faculdade adota o prazo de 10 dias para dar uma resposta necessária ao requerente, e eu vou compartilhar aqui os contatos com a ouvidoria, a professora Marlene, né, o site, e a ouvidoria da USP também. Eu peço para a Lua ou a Alissa, se tiverem contato com o YouTube, para também compartilhar no YouTube os contatos com a professora Marlene, né? E com isso, queria abrir a palavra para... A gente tem ainda uns 20 minutos, pelo menos, que a gente pode receber perguntas para os nossos palestrantes, porque menu de degustação, a gente quer dar a vocês a notícia de que isso, cada uma dessas questões existem, né? Todos esses recursos, inclusive, que a gente tem na unidade e na USP, e o processo de construção deles, né? Que depende muito também de que a gente os acione. Cris, você gostaria de... A Cristiane Cabral divide comigo a disciplina. Ela estava com a conexão instável, então não sei se a Cris gostaria de fazer algum comentário,
alguns dos alunos da disciplina, as pessoas estão tímidas aqui. Luana e Lissa, por favor, não fiquem tímidos, tímidas e tímidos. Então, a Lua e a Lissa dizem que não temos pergunta pelo chat. Eu acho que as pessoas estão pensando, né? Eu acho que foi muito conteúdo, assim. Eu posso fazer uma pergunta, professor Fernando, então, já que não tem ninguém para perguntar. Então, professor Fernando, é o seguinte, eu ajudei a montar 2 comissões lá em Ribeirão, né? A comissão da CAVE, eu fiquei como, vamos dizer assim, fazendo uma assessoria para elas, era uma comissão do campus, né? A comissão essa do primeiro folheto, né? Eu trabalhei para montar esse folheto, mas eu também, às vezes, participava das discussões, dos casos, né? Porque durante o período de 2 anos dessa gestão, eles tiveram 60 denúncias, boa parte delas identificadas, porque eles também tinham, assim, perguntas anônimas, né? Denúncias anônimas. E também ajudei a montar a Comissão de Direitos Humanos da Faculdade de Medicina, de lá. E um problema que a gente achou, que a gente encontrou, e eu não sei se você já encontrou isso, é que existe uma definição de ambiente universitário que está naquela lei do trote, que é uma... Então, existe uma definição legal do que é ambiente universitário, que foi isso que você falou, é onde que tem... os alunos são reconhecidos. E a gente teve casos que a gente mandou para a assessoria jurídica da USP Central. E a assessoria jurídica disse que não era ambiente universitário. E, no final, eu achava que tinha que recorrer, né? Mas, então, eu não sei se você já teve casos como esse, porque não pode ter essa contradição dentro da universidade. Se você tem uma definição legal de ambiente universitário, por exemplo, uma jornada esportiva, né? É um ambiente universitário. Uma festa numa república é um ambiente universitário, né? Numa república que só tem aluno da USP. Então, existem questões que eu acho que são importantes, né, para a universidade definir exatamente, porque não dá para os promotores, que são representantes do Ministério Público, que trabalham dentro da assessoria jurídica, porque a USP é um representante do Estado, certo? Então, eu queria saber sua opinião sobre isso. É um tema bastante controverso ainda. Onde não tem controvérsia, então, dentro do espaço universitário é ambiente universitário. Fora do espaço universitário, né, ambientes onde estejam sendo realizadas atividades vinculadas à universidade. Então, república já não entra. É uma questão mais policial, né? Do que se não tem uma atividade. Se durante a conduta que viola alguma regra ética ou legal, essa conduta foi feita durante uma atividade da universidade, dentro, intramuros ou extramuros, será considerado ambiente universitário. Se essa conduta foi feita fora do espaço da universidade e fora de uma atividade promovida pela universidade, o entendimento tem sido esse que você falou, de não se considerar espaço universitário. Mas ainda há controvérsia, né? E a gente ainda encontra, de vez em quando, unidades tentando punir alunos pelo que fizeram. Então, um aluno que comete um assassinato, vamos dizer, mas não no ambiente universitário nem durante uma atividade universitária, mas ele como é que ele vai responder internamente dentro da universidade? A relação é diferente. Não é pela prática de uma conduta infracional da universidade, mas é uma prática de uma conduta social que não se coaduna com um aluno ou um docente ou um discente da universidade. O argumento jurídico é outro.
Então, essas nuances ainda estão sendo construídas. Agora, por certo, né, sem controvérsia, dentro do espaço universitário ou em atividade extra espaço da universidade, mas promovida e supervisionada por um docente, por alguém da universidade. Certo, obrigada. Acho que tem umas Professor, agora nós perguntas temos aí. um conjunto de várias perguntas, várias pessoas perderam a timidez e tem várias perguntas. Eu vou ler todas, porque como a gente está com pouco tempo, aí vocês podem os dois respondê-las, né? Então, o Ricardo Estevam pergunta: mesmo com a Lei Maria da Penha, as mulheres são desestimuladas a registrar o boletim de ocorrência, né, o BO. Como a Faculdade de Saúde Pública se prepara para que isso não ocorra quando da ocorrência de situações em suas dependências, certo? Mais uma pergunta do Ricardo Estevam. Temos uma pergunta do Ricardo Estevam. Outra pergunta é da Rosângela Fiedler. Ela pergunta: a violência, às vezes, é muito sutil e persistente em alguns casos. Como se proteger nesses casos para registrar essas violências? Agora temos uma sugestão da professora Cristiane. Importante o Fernando ressaltar, se tiver tempo, o trabalho da nossa comissão, sobretudo a partir do nosso documento aprovado na congregação, que recentemente foi aprovado, né? Então, tem uma terceira pergunta, né, considerando que da crise é um comentário, que a Ivani Barbosa fala: há alguma orientação quando existe uma diminuição pela ocorrência que o indivíduo esteja tentando relatar? Não tenho certeza, Ivani, que eu entendi sua pergunta. Vamos ver. Há alguma orientação quando existe uma diminuição pela ocorrência que o indivíduo... Não sei se é assim, se o que o indivíduo deseja relatar, isso é diminuído ou subestimado, não sei se essa é a pergunta, Ivani, se você puder esclarecer. E a Laura Brantes pergunta à professora Beth Meloni o seguinte: os canais de ouvidoria de gênero da universidade aceitam denúncia de assédio e importunação sexual em eventos festivos promovidos pela faculdade, que ocorre fora, entre aspas, do ambiente fechado das faculdades em si, ou apenas no âmbito acadêmico, que era o que a gente estava conversando há pouco, né? Então, essas são as perguntas, um monte delas agora. Então, acho que eu vou começar pelo... Então, eu vou tentar ser breve para você poder responder também, Fernando. O Ricardo fala do boletim de ocorrência, né? Ele fala que a gente tem que orientar a pessoa que sofre violência, que ela pode fazer fazer o boletim de ocorrência, tá? Então, essa é uma... Quando a gente faz o acolhimento e a gente faz a escuta ativa de uma pessoa que sofre violência, a gente tem que deixar para a pessoa tomar as decisões. A gente chama de decisão compartilhada, na verdade, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer se expor, por exemplo, no caso da violência. Ela não quer se expor, o que acontece dentro do ambiente universitário quando você tem uma queixa de violência são processos administrativos que começam com comissão sindicante, porque, na verdade, quem tem a autoridade para poder usar a disciplina dentro da universidade são os diretores, os vice-diretores e o reitor, né? Eles que são as pessoas designadas para... E quando você recebe uma denúncia, você está numa comissão de direitos humanos, você tem que mandar para a diretoria. É a diretoria que vai decidir se abre uma sindicância ou não. Por quê? Porque qualquer um pode denunciar qualquer um, né? Eu posso não ir com a cara do aluno e denuncio ele. O aluno vai com a cara do professor, eu denuncio o professor. Então, a comissão sindicante ela existe para isso, né? Para fazer uma averiguação. E, a partir disso, é um processo administrativo. Mas isso não tem nada a ver com a lei. Então, a pessoa tem que estar orientada para ela receber quais são os recursos possíveis, quais são as escolhas que ela pode fazer. E, muitas vezes, a pessoa não quer fazer essa escolha de fazer um boletim de ocorrência. Isso daí é uma decisão que ela vai tomar. Então, essa é a resposta do Ricardo. A gente tem que orientar quando a gente recebe uma denúncia, né? A comissão
ela tem que orientar. Em relação à pergunta da moça que falou sobre a violência sutil, o assédio é um tipo de violência sutil, tá? O assédio, seja um assédio sexual, seja um assédio moral. Existem, a gente, por exemplo, recebeu denúncia, vou dar um exemplo para você, uma denúncia de uma menina que ela veio queixando que o professor falava a seguinte frase: não basta ser pobre, tem que ter nome de pobre. Então, ela sentia que quando ele desqualificava os pobres, ele estava atingindo a ela pessoalmente. Porque ela falava assim, eu venho de uma família de gente pobre, e eu chego aqui na faculdade e as pessoas, elas desqualificam as pessoas pobres. Por que as pessoas pobres são desqualificadas? Aquilo causava para ela uma ofensa muito grande para ela. Então, a violência, ela tem um gradiente de existência que pode ir do branco extremo ao negro extremo, mas ela pode ter vários tons de cinza. Não é verdade? Então, quer dizer, existem gradientes, porque pessoas que vão achar determinadas questões que são violentas e outras que não são, por exemplo. Então, é difícil medir a violência. A violência não é fácil de medir. Tanto que, quando você pergunta sobre a violência, muita gente não reconhece a violência. Por quê? Exatamente por causa disso, porque para alguns vai ser violência, para outros não vai ser. Isso dentro desse quadro das sutilezas. Mas existe, evidentemente, aquela violência que é explícita. Por exemplo, quando a Organização Mundial da Saúde fez a pesquisa da violência e foi medir a violência, eles descrevem: alguém já puxou seu cabelo, alguém já te deu um chute, já te deu um soco, já te deu um tapa na cara. Então, existem expressões da violência que são muito claras, tá? Existem outras que são menos claras. Mas cada um vai ter a sua medida da violência. Cada um vai ter a sua medida. Então, nós aceitamos a queixa dessa menina como uma queixa porque causava sofrimento a ela. Então, ela tinha essa frase, essa desqualificação, essa discriminação que o professor tinha com os pobres, para ela era uma questão de violência que a atingia profundamente. Então, isso é uma medida também que entra, que talvez uma outra pessoa não sinta isso, né? Então, existe essa questão da violência, que é importante a gente parar para refletir sobre ela, e uma comissão, aí a gente discutiu o caso dela, a gente conversou muito com essa moça, a gente fez todo um acolhimento, né? Inclusive, discutimos com ela que ela estava na universidade até para deixar de ser pobre, que ela já tinha sido pobre, que a pobreza não era uma situação de vida eterna. Você um dia pode ser pobre, outro dia você não é mais pobre, né? Então, quer dizer, as pessoas precisam parar para pensar, né, sobre as questões que as atingem. Bom, acho que essas duas questões... a pessoa lá do ambiente fora, acho que nós já discutimos aqui, né? Não sei, Fernando? Isso, eu acho que era exatamente o que a gente estava abordando, né? Quando, com todas essas dificuldades interpretativas, como o professor Fernando falou, né? Professor Fernando, você quer comentar? Eu acho que a Elizabeth me respondeu praticamente todas, né? Então me deixou tranquilo. Eu só vou comentar que tanto a ouvidoria quanto a comissão, né? O que a gente faz é, primeiro, dar um tratamento o mais rápido possível para a questão. Então, quando houver, né, um pouco respondendo ao que foi colocado,
quando houver a necessidade de alguma ação imediata para resguardar os direitos de quem foi violentado, por exemplo, fazer BO, fazer exame de corpo de delito, a gente orienta. Então, essa é uma das nossas funções e capacidades. Então, vale a pena procurar para não perder o timing de produção de certas provas que podem depois resultar na responsabilização de quem está cometendo infrações éticas ou legais, né? Então, essa é uma das nossas funções. A outra, e eu acho que essa é a nossa principal, é a solução amigável de conflitos, né? Muitas vezes, e nesse ano, a Simone está de prova dos conflitos que chegaram à nossa comissão, a gente conseguiu resolver amigavelmente 90% deles, né? Só 2 deles que não tiveram solução amigável, e aí essa é outra função nossa, a gente dá encaminhamento para que esse conflito seja tratado nos órgãos competentes, como a Elizabeth falou. Quem tem capacidade punitiva na universidade são os diretores de unidade, né? Então, encaminhar para os devidos processos legais administrativos para apurar a infração, materialidade, autoria e, eventualmente, aplicar as devidas penalidades, né? Mas, desde o começo, a gente já cuida para que sejam resguardadas as produções de prova, a documentação do ocorrido, chamar as pessoas envolvidas para uma tentativa de solução amigável, se for o caso, e, se não for o caso, encaminhar para as responsabilizações cabíveis dentro dos espaços que existem dentro da universidade para que isso ocorra, para não deixar uma violação impune, né? A gente sabe que a impunidade é uma das maiores parceiras da continuidade das violações, né? Então, um violador que se sente impune tende a continuar praticando os seus atos infracionais. Então, acabar com esse espiral de impunidade é fundamental. Isso pode ocorrer. Às vezes você chama e muitas vezes, né? Não que isso justifique a violência, mas é um docente mais velho, que viveu em outra cultura, em outro tipo de ambiente de tolerância a certas frases, né, que hoje não cabem mais. E às vezes você chama esse docente, comenta com ele, olha, isso foi visto pela aluna como uma violência. E o docente vai lá e se desculpa, e é tudo que a aluna queria, né? Ela não quer o processo administrativo, não, às vezes simplesmente um reconhecimento. Isso está errado, não farei mais. E é isso que a gente tenta, então, produzir, e com isso vai criando um ambiente de maior tolerância e maior respeito, né, às diversidades e às diferenças. Então, é isso que a gente tem feito. Acho que com o novo código a tendência é melhorar, né, a nossa capacidade de atuação, sempre em conjunto com a ouvidoria, que também é um espaço muito importante para apresentação de denúncias e de diálogo dentro da unidade, né? Então, é bom vocês saberem, tem esses 2 espaços abertos, utilizem sem receio. Acho que eu fico por aqui, Simone. Uma pergunta final aqui, né, que é da Ivani, que eu entendi pela Luana que ela não tinha sido respondido, que aí seria o que é feito quando a demanda da pessoa é subestimada, né? A pessoa se vê diminuída quando ela relata a ocorrência. Eu vou mais uma vez citar essa poeta Audre Lorde: o silêncio não nos protegerá. É o fato da gente ter falado sobre o nosso sentimento de injustiça, que dá esse sentimento de justiça, o sentimento de raiva com a injustiça, o sentimento de ofensa. Se a gente tem a capacidade de fazê-la chegar, né,
isso a gente tem a oportunidade de transformar a realidade. Isso não resolve o problema, viu, Ivani? Estou apenas tornando a coisa mais complexa. Mas, nos últimos anos, nós criamos esses mecanismos que não haviam. Não havia ouvidoria, não havia a comissão de ética, não havia um código de conduta, não havia a rede não cala. Então, tudo isso surgiu nesses últimos anos. Quero chamar a atenção da importância da gente usar esses canais. Beth. Então, eu queria responder essa pergunta da Ivani e fazer uma observação sobre a fala do Fernando, né? A Ivani, ela fez essa pergunta. Ivani, todos os treinamentos de capacitação de pessoas para fazer o acolhimento da violência, porque uma das coisas que acontece nessas comissões, né, que eu citei aqui, já existem 27 na USP, é a questão do acolhimento, né? O acolhimento, ele é super importante você levar a sério a queixa da pessoa, né? Na verdade, quando uma pessoa toma coragem para denunciar algo que ela reconhece como violência, ela tem que ser ouvida e ela não pode ser desqualificada, né? Não pode desqualificar essa queixa dela, porque senão a gente corre o risco de estar vamos dizer, reproduzindo a violência, né, em cima dela, né? Então, essa é a primeira questão, por exemplo. Quantas mulheres, muitas vezes, se queixam de delegacia da mulher porque foi na delegacia da mulher e alguém desqualificou a queixa da mulher, né? Então, essa é uma questão muito importante, a escuta ativa, atenta, o acolhimento, por isso que chama acolhimento, né? Para acolher a queixa, né? Então, esse é um ponto fundamental para quem trabalha com violência, né? Com vítimas de violência. E acho que isso é muito, muito importante. E se você pegar, por exemplo, esse protocolo das assistentes sociais que saiu agora recentemente, que a Simone mencionou, a primeira página é toda sobre acolhimento. Quer dizer, como fazer o acolhimento. Uma outra coisa que eu queria comentar, que o Fernando falou, que eu achei importante, essa questão dos professores antigos e a questão... A gente tem na universidade muitas pessoas que vêm de uma outra época, e uma época onde os valores eram muito diferentes e não existia muita diversidade dentro da universidade. E as pessoas têm outros valores e elas não se dão conta, às vezes, que aquilo ofende as pessoas, porque eles são machistas, sexistas, mas eles foram assim a vida inteira e agora eles não entenderam que o mundo mudou, sabe? E acho que o Fernando, quando ele está falando essa questão de que uma conversa muitas vezes resolve, nós, lá em Ribeirão Preto, na Comissão de Direitos Humanos, 2 psicólogas foram treinadas em mediação de conflitos. Porque o mais importante é parar a violência, é fazer com que a violência pare, né? Então, muitas vezes, não é você fazer um processo administrativo, mas você fazer essa violência parar, né? Então, essa questão, né, da mediação de conflitos é muito importante, porque somos seres humanos, temos conflitos. Obrigada, Beth. Bom, agora são 5h10, passamos um pouquinho do nosso tempo, né? Mas queria dizer que nós, como disciplina, ficamos imensamente felizes e gratos, e também pela oportunidade de divulgar esses recursos, né? O novo Código de Conduta da Faculdade de Saúde Pública, a Comissão de Direitos Humanos, os documentos que recém foram publicados para prevenir o abuso, todos os tipos de assédio moral e sexual na USP, que nós consideramos que esses são avanços concretos, né? Quando a gente, vamos dizer assim, formaliza uma mudança cultural através de documentos escritos, né? Então, e que a gente os divulga, né? Deixando claro que a gente aposta e investe numa mudança de cultura na Universidade de São Paulo, né?
Então, com isso, eu queria, mais uma vez, agradecer e encerrar o nosso seminário, né? Agradecendo também aos nossos ouvintes, a gente teve 184 visualizações, né? Então, eu queria agradecer e dizer que na nossa disciplina Menu Degustação, né? Nós introduzir vocês a esses temas e para os alunos da disciplina tenho todos os links para a bibliografia e vários desses links ficarão junto na página da Faculdade de Saúde Pública, os documentos que foram mencionados pelos dois professores. Tá ótimo. Obrigado, Simone. Prazer, Elizabeth. Até a próxima para todos. Até a próxima. Obrigada. Então, obrigada. Obrigada, Prazer. Lisa. Obrigada, Adolfo. Obrigada, Luana. Obrigada, Cris. Muito Até a obrigada, próxima. gente. Até a próxima. Obrigada.